E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as 10 habilidades em crescimento dentro do setor de marketing mais demandadas de acordo com o LinkedIn, de acordo com uma pesquisa lançada pelo LinkedIn em 2026. Vamos falar também sobre como começar a produzir conteúdo aqui na plataforma e como você pode reativar a sua presença digital no LinkedIn. Tudo isso e um pouquinho mais depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Leite e você está no Top Voicer, o podcast que fala sobre o LinkedIn e o futuro do trabalho. E a gente vai começar esse episódio divulgando ou comentando, na verdade, um pouco da pesquisa que o LinkedIn acabou de lançou agora no dia 24 de fevereiro, recentemente, sobre as 10 habilidades de crescimento mais rápido, ou seja, mais demandadas dentro da área de marketing. Para quem não sabe, isso é uma pesquisa anual que o LinkedIn sempre lança e sempre divulga, cujo objetivo é falar um pouquinho sobre quais campos são mais demandados pelos recrutadores e quais habilidades, digamos assim, são mais valorizadas dentro do mercado. Então é um parâmetro bem interessante e é um elemento bem real sobre como você pode se preparar, digamos assim, para as demandas que estão acontecendo aqui na plataforma. Bom, então vamos começar a comentar aqui a pesquisa. Não há uma ordem pré-estabelecida sobre se é da 10 para 1, ou seja, não está muito claro aqui o que significa do ponto de vista de importância, mas vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é análise de performance, né? Então, de acordo com a pesquisa, esse tipo de habilidade tem como premissa ou como objetivo analisar o desempenho e as métricas em relação às atividades de marketing. Então, para quem trabalha já com marketing, sabe a importância de trabalhar com ações de performance, seja de growth marketing, seja de LinkedIn Ads ou coisas nesse sentido. Então, o que se percebe aqui como uma habilidade que é muito desejada pelo mercado é a sua percepção, a sua capacidade como profissional de entender esses números e também, de alguma forma, de conseguir reagir a esses números no sentido estratégico, ou seja, uma vez metrificado essas informações, o que você faz efetivamente com aquele dado que foi levantado. Então, performance analítica é uma das principais, uma das 10 habilidades identificadas pelo LinkedIn. A segunda é qual que é a sua alfabetização, ou seja, o seu conhecimento prévio em inteligência artificial. Aqui é uma situação meio óbvia, né? Qual é o conhecimento que você tem dessas dinâmicas todas que estão transformando a nossa realidade e como é que você pode usar tecnologias, plataformas e ambientes de conteúdo generativo a favor do comercial, a favor das estratégias de marketing. Então, entender, analisar dados, conseguir trabalhar segmentação, prever desempenho em campanha, tudo isso tem a ver com essa ideia da alfabetização em inteligência artificial, que é, segundo o LinkedIn, a segunda habilidade mais importante, digamos assim, para você atuar, digamos, nesse mundo novo de habilidades tecnológicas e habilidades de conhecimento de comunicação para esse ano de 2026. O terceiro ponto é o social media branding, que seria alguma coisa como a capacidade que a gente tem de criar, manter a presença digital da marca, né? Isso nas mais diversas plataformas. Eu, por acaso, sou professor do EAD da PUC e eu me concentro muito dentro dessa premissa aqui, né? De ajudar os alunos a trabalhar melhor as aplicações de comunicação como um todo, mas muito focado de como que a marca, como a presença digital da marca é bem percebida ou melhor estabelecida nas diversas plataformas que essa marca eventualmente tenha presença, né? Atue. E de fato é algo que cada vez mais, possivelmente por conta de demandas de mercado, né? Ou seja, eu estou de alguma forma endossando essa posição de destaque dentro da campanha, porque de fato é uma habilidade que a gente vem cada vez mais sendo demandado na academia, ou seja, os alunos cada vez mais demandam por esse tipo de conhecimento, né? Como é que a marca performa, ou como é que a marca tem melhor presença, digamos assim, e como é que essa presença se distribui ao longo das plataformas diversas, ou seja,
uma marca eventualmente B2B tem que ter uma presença muito significativa e muito importante dentro do LinkedIn. Entretanto, uma marca B2C talvez não precise dessa mesma presença, ao menos que a estratégia de LinkedIn da marca seja mais como marca empregadora. Então ali é um território que faz sentido para ela. Agora, se ela é uma marca muito voltada para o consumidor final e a estratégia dela de presença digital é de venda de serviço, de venda de produto, então o LinkedIn tem um caráter, digamos, secundário, digamos assim. Então essa ideia de entender e ter proficiência dentro do que se chama de social media branding é uma das demandas mais procuradas para os profissionais agora em 2026. A quarta posição é prospecção de cliente, que seria algo relacionado à ideia de identificar, engajar e converter possíveis prospects, ou seja, possíveis consumidores do teu produto em clientes efetivos da marca. E aqui tem uma percepção bem interessante, tem uma análise interessante, que é essa divisão, digamos, das responsabilidades, né? Comumente o que se convencionava até antes é que essa era uma habilidade específica para departamento comercial, né? E o marketing era muito mais um instrumento de promoção, digamos assim, de uma estratégia de comunicação e não do convencimento efetivo. Convencimento efetivo, né? A conversão em venda acabava sendo muito mais uma premissa do departamento comercial e não necessariamente do departamento de marketing, né? E o que se percebe agora é que cada vez mais, sobretudo num mundo onde o inbound marketing ou qualquer outro tipo de estratégia de marketing de conversão está cada vez mais frequente dentro das empresas, essa pesquisa do LinkedIn já deixa isso claro, que as diferenças ou as responsabilidades ou os desafios são cada vez mais compartilhados, ou seja, departamento de marketing e departamento comercial andam juntos. Daí a importância de ter a habilidade de prospecção de cliente cada vez mais dentro do ambiente de negócio. A quinta demanda ou a quinta percepção de valor que o LinkedIn vem trazendo como uma habilidade para possíveis novos profissionais ou profissionais que tenham destaque, digamos assim, no mercado de trabalho é o visual storytelling. Então é aquela habilidade que você tem de estabelecer narrativas visuais usando imagens, vídeos, outros meios visuais para comunicar uma mensagem, para comunicar uma marca, para evocar emoção, para construir narrativas envolventes, enfim, para estabelecer conexões entre público e potenciais consumidores. De novo, aqui é a capacidade que a gente tem de contar histórias, mas usando para isso as novas formas de produção desse conteúdo, de geração desse conteúdo. E aí perceba como as coisas fazem muito sentido, porque isso tem a ver com a alfabetização de IA, né, de inteligência artificial, ou seja, domínio das ferramentas generativas, tem a ver com a habilidade de prospecção de cliente, enfim, tem diversas habilidades que acabam se complementando e o visual storytelling é uma delas e acaba sendo percebido como uma muito importante dentro desse contexto. A sexta habilidade presente aqui na pesquisa do LinkedIn, agora para esse ano de 2026, é uma habilidade, digamos, mais convencional. É uma habilidade que usualmente já apareceu em pesquisas como essa com mais frequência, que é a ideia da colaboração em equipe ou a capacidade de trabalho em equipe, né? Significa, na verdade, como você consegue coordenar esforços ou colaborar com planejamento de campanhas, pesquisas de mercado, acompanhamento de desempenho, enfim, como é que você consegue fazer parte de um todo. O que a gente brinca dentro da agência, por exemplo, em falar mais nós do que eu. É uma habilidade cada vez mais, por incrível que pareça, necessária, sobretudo no momento onde a gente está tendo diversos conflitos, ou, para não usar a palavra conflito, diversas dificuldades ao longo do dia a dia do trabalho, porque você tem cada vez mais gerações que são muito heterogêneas, né, que são muito diferentes entre si, atuando sobre o mesmo guarda-chuva, e a capacidade de cooperação e de colaboração entre esses diversos modos de ver o mundo é um enorme desafio, né? Você tem lideranças mais velhas, com times de linha de frente mais jovens, então ter a capacidade de colaborar é, com certeza, um desafio enorme, ainda mais nos dias de hoje. A sétima habilidade
destacada aqui pela pesquisa do LinkedIn é a capacidade de engajar comunidades ou de envolvimento ou criação de comunidades. Essa é uma que eu cada vez mais acredito, não só acredito como vou inclusive usar esse momento aqui para fazer um alto jabá. Eu não só acredito, como eu mencionei, nesse tipo de elemento, nesse tipo de iniciativa, como eu acho que é o futuro de parte importante daquilo que a gente está construindo, né? Então a construção de uma comunidade é absolutamente necessária no momento onde as relações humanas acabam cada vez mais se distanciando, elas acabam cada vez mais frias, você tem cada vez mais automação envolvendo os procedimentos, as coisas são cada vez mais robóticas. Então ter um elemento onde você consiga ter um espaço onde você consiga ter muita gente envolvida, muita gente em torno de um ambiente é fundamental. E aí, o momento aí do meu jabá, foi por isso que eu criei a comunidade, o canal, na verdade, do WhatsApp do meu perfil, que é o Melhore Seu LinkedIn, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo, e se você está ouvindo em áudio o nosso podcast aqui do episódio em áudio, da descrição do conteúdo em áudio, e ali a gente posta conteúdos que tenham a ver com como você melhorar a tua presença digital, como você se destacar, digamos assim, seu LinkedIn, para que você seja percebido com a autoridade que de fato você tem, ou se você está no momento de construção de autoridade, de início de geração de carreira, né, de início de geração de jornada profissional, como é que você consegue absorver conhecimento, encontrar caminhos e construir uma trajetória que faça sentido para a tua jornada daqui para frente. Então, engajamento de comunidade é um elemento muito importante. O oitavo ponto mais destacado aqui na pesquisa é a estratégia de entrada de mercado, né, a GTM, ou Go-to-Market Strategy, que é justamente a ideia de lançar, o entendimento de toda a jornada de lançamento de um produto ou serviço, né? Então, desde a concepção do produto, que eventualmente vai resolver uma dor efetiva de um consumidor ou de um mercado, até qual é o público efetivo que você vai trabalhar, quais os territórios que você vai dominar para poder entregar aquela oferta de valor, quais são os seus canais de aquisição de clientes, seus canais comerciais, enfim. Perceber o todo do GTM, né, do Go-to-Market Strategy, é uma habilidade cada vez mais importante que, enfim, aqui numa pesquisa, né, de habilidade para 2026, deixa claro que cada vez mais existe uma demanda por senioridade. O que é muito interessante, né, na medida em que interessante para quem está no mercado, digamos assim, há mais tempo e se vê com dificuldade de recolocação, ou seja, o teu tempo de mercado é um ativo importante porque é isso que você eventualmente tem em relação ou em comparação a profissionais mais jovens, que ainda não tiveram uma jornada mais extensa, né? Em comparação aos mais jovens, evidentemente, é um desafio maior, porque entender o todo é algo que só vem com o tempo, ou vem mais rapidamente, se é que dá para falar isso, com o tempo, né? O nono tópico, que a gente já está caminhando aqui para o final, é o Performance Marketing, ou Marketing de Performance, que tem, de certa forma, também um pouco a ver com a capacidade de análise, que é o primeiro item que a gente colocou aqui, né? Só que no caso do marketing de performance, é muito mais a ideia de ROI, né, de retorno de investimento, a percepção de lead, a percepção de budget para estratégias de marketing. Então, de novo, está muito conectado com a performance, o item de resultado de performance, né, que é o análise de performance, perdão. Mas eu entendo que aqui é muito mais o entendimento de demandar essas pesquisas ou de construir essas pesquisas, e a análise de performance é a leitura efetiva dos resultados obtidos por meio dessas pesquisas aqui. E por fim, uma, de certa forma, obviedade, mas muito importante também, trazendo luz para a importância da senioridade, né, nas empresas, é a ideia da eficiência operacional, que é, de novo, uma habilidade muito mais de liderança, de um profissional C-level, que é quando você consegue ler a big picture, toda a fotografia, digamos assim, e consegue, a partir disso, tratar
estratégias de otimização de eventuais operações individuais e como é que você pode reduzir tarefas, melhorar e otimizar fluxos de trabalho e coisas nesse sentido. Bom, essa pesquisa ela é uma pesquisa anual e ela sempre acontece entre são os dados do dia 1º de dezembro do ano anterior, nesse caso aqui foi de 2024 a 30 de novembro de 2025, ou seja, a próxima pesquisa vai pegar os dados de 1º de dezembro de 2025 a 30 de novembro de 2026, sendo que no início do primeiro trimestre de 2027 eles devem lançar. Então é isso, essa é a lista das aquisições de habilidade que são melhores percebidas nas contratações efetivas que o pessoal está fazendo aqui no LinkedIn. Vamos para o próximo tema. É isso, pessoal. Agora para o próximo tema, na verdade, eu quero responder uma pergunta de um ouvinte, espectador nosso aqui, o Enzo Felipe, que, aliás, Enzo, muito obrigado pela tua pergunta. O Enzo, um cara muito carinhoso, enfim, mandou mensagem lá no meu LinkedIn. Aliás, se você não me segue, aproveita para me seguir. Nas minhas redes sociais você encontra como Samuel Leite, então no LinkedIn, linkedin.com/in/Samuel Leite e no Instagram, @Samuel Leite. Nesses dois espaços eu tenho presença digital. E o Enzo, que é um ouvinte aqui do canal, enfim, após acompanhar uns dos conteúdos, deixou uma mensagem muito carinhosa lá no meu direct e ele fez uma pergunta, basicamente perguntando, na verdade, né, se eu tenho alguma dica para alguém que precisa voltar a produzir conteúdo no LinkedIn e quer se reposicionar no mercado, né, aqui dentro da plataforma. Então, não só para o Enzo, mas para todo mundo que tem essa dúvida, né, o que eu diria, na verdade, sobretudo nesse mundo pós-Brio 360, ou seja, pós esse novo algoritmo, é ser muito focado, né? Ou seja, encontrar realmente o posicionamento que faz sentido para você, e aí é um exercício individual, evidentemente, né? Que leva em consideração não só as potenciais habilidades que você já tem ao longo da sua trajetória, somado evidentemente àquilo que você gostaria de exercer, aquilo que você tem como objetivo de vida profissional. Uma vez estabelecido isso, que você siga com muito foco e muita determinação esse macro tema. Então, me utilizando aqui como elemento de comparação ou de referência, eu, ao longo dos meus últimos 15 anos aqui no LinkedIn, percebi que eu posso fazer a diferença na vida dos meus clientes, ajudando, sobretudo o pessoal que é C-Level, que já está no mercado há algum tempo de trabalho, a deixar claro a capacidade que essas pessoas têm, as habilidades que eles exerceram ao longo das suas trajetórias profissionais. Eu consigo ajudá-los a transmitir esse conhecimento, a transmitir esse conteúdo para que a presença digital deles reflita o conhecimento que eles já carregam, digamos assim, ao longo do dia a dia das suas profissões. O que acontece na prática é que muitos profissionais que têm uma boa visibilidade, que têm já uma boa presença, digamos assim, no mundo real, né, da sua atuação, que já construíram uma jornada interessante, estão meio que invisíveis dentro do digital, e isso está começando a refletir nas novas e possíveis oportunidades que eles teriam no mercado de trabalho e também dentro das próprias eventuais companhias que eles participam. Então essa invisibilidade, que muitas vezes é confundida com a ideia de ser mais low profile, de não produzir muito conteúdo, acaba repercutindo muito mal, muito negativamente, e acaba invisibilizando o profissional. Eu entendo que a minha habilidade, ou meu potencial como profissional, é justamente ajudar esse perfil de pessoa. Então, todos os conteúdos que uma vez que eu identifiquei isso como sendo uma habilidade ou como sendo um propósito, eu me concentro efetivamente nesse grande objetivo. Então, meu desafio é ajudar essa persona. Então, perceba que tem duas coisas aqui. A primeira é que eu não estou falando de mim. Eu não estou falando das minhas competências ou das minhas habilidades. Eu estou falando sobre o que eu aprendi ao longo da minha trajetória que pode eventualmente ajudar essa persona, esse profissional, no desenvolvimento das suas atividades. Então, fica muito claro. Então, é só para ele que eu produzo conteúdo, né? Eu não vou falar de outros temas, de outras coisas. E eu faço isso muito fortemente aqui dentro do LinkedIn.
porque é uma plataforma que me permite ter esse grau de conversa, né? As pessoas que estão aqui dentro da plataforma enxergam valor nessas conversas, ao ponto que dentro do Instagram, por exemplo, faz mais sentido falar sobre liderança, sobre temas um pouco mais que tangenciam, né? Que fazem uma espécie de sobrevoo em torno dessa agenda, porque ali é um espaço mais, não raso, mas um espaço mais leve e não tão denso quanto o LinkedIn. Então, primeiro ponto, Enzo, foque no seu conteúdo, no seu macro tema e persiga esse tema à exaustão. Então, faça uma grade de conteúdo, então você vai falar sobre esse tema que é caro para você, no sentido de ser importante, mas você vai falar com ele de forma recorrente, constante. Claro que com outras óticas, com outras percepções, trazendo outras leituras, mas sempre falando sobre o mesmo tema. E pensa em tudo dentro dessa plataforma aqui. Como eu mencionei, o LinkedIn mudou bastante nos últimos tempos e ele está levando muito em consideração essa ideia de que é preciso ter uma narrativa bem consolidada, ou seja, visita a tua bio aqui no LinkedIn e também deixa a sua bio preparada para esse posicionamento. Se eventualmente ela está com algum tipo de estruturação mais genérica, vai lá e refaça essa bio apontando para esse desafio. Por exemplo, o teu headline no LinkedIn ele tem que refletir essa missão, esse propósito, né? Então, é um pouco isso. O meu headline fala sobre isso, né? Ajudando profissionais C-level a se destacarem no mercado de trabalho. Então, assim, esse teu propósito tem que estar evidente, tem que estar latente dentro da sua estratégia de comunicação e ter recorrência, né? Então, começa a produzir 3, 4 conteúdos por semana, ou 2 conteúdos por semana, mas faz isso ao longo do mês. No mês seguinte, tente fazer 3 e faça isso como eu sempre coloco aqui, como um sacerdócio, né? Feito isso, eu entendo que você vai conseguir contar para a plataforma primeiro, porque é importante, né? O algoritmo é parte importante das estratégias, né? A gente sempre diz que a persona LinkedIn, ou o senhor LinkedIn, digamos assim, ele é tão importante quanto o teu prospect, né? Como o teu cliente ideal, porque convencendo o LinkedIn que o teu conteúdo ele é de fato relevante, ele vai seguir entregando conteúdo para o teu avatar, né, para a tua persona ali na ponta, e isso vai cada vez mais se exponenciando, porque ele vai identificar com pessoas com perfis semelhantes a esse teu público ideal, a tua audiência, e vai trazendo outras pessoas para essa conversa. Então isso é muito importante, trabalhe que a coisa virá. E vamos para a última pergunta aqui também, para concluir esse programa, na verdade. Então, como eu brinquei para vocês lá atrás, né, eu venho falando recorrentemente, eu estou experimentando, cada semana que eu produzo um conteúdo novo, eu tento pensar num formato diferente, eu tento pensar em coisas que melhor funcionem aqui pra gente. Então não deixe de deixar o teu comentário aqui no nosso canal. Se você está vendo no YouTube, já fala aí o que você está mais gostando na plataforma, o que você está mais curtindo. Se você gosta com trilha, com música, sem música, se você gosta de uma coisa como eu estou fazendo aqui agora, né, que começa com uma agenda e eu vou passando por ela. Se você gosta de um papo, uma resenha mais aberta, se você gosta mais de entrevista, divide comigo porque isso vai ser importante. Então, como eu mencionei, contribui, participe, né, desse processo, deixando a sua opinião. Indo para a última pergunta aqui, que foi da Juliana Oliveira. Mais uma vez eu faço um convite, né, para você fazer como a Juliana e como o Enzo Felipe, que deixou uma mensagem lá no meu LinkedIn. Você também pode deixar uma DM no meu Instagram, de novo, Samuel Leite, né? Você me encontra nesses 2 espaços. E a Juliana Oliveira me diz o seguinte: olha, tem uma pequena agência de marketing, eu sei o que você tem, eu sei da sua dor, Juliana. Como é que eu faço para reativar minha presença digital, sendo que parece que eu desapareci? Em qual frequência de posts você recomenda para manter o engajamento? Juliana, independente de você ter uma agência de marketing, ou se você tem qualquer tipo de negócio ou de prestação de venda de produto ou de venda de serviço, quando você deixa de produzir conteúdo, é como se você, entre 1 milhão de aspas, meio que zerasse o algoritmo, né? A premissa toda é que existe muita gente, apesar do LinkedIn ser uma plataforma enorme,
a gente está falando de mais de 83 milhões de usuários no Brasil, apenas 1% dessas pessoas produz conteúdo aqui dentro. Então a gente tem um volume enorme de pessoas, possivelmente você que está me assistindo aí, entra na plataforma, consome conteúdo, mas não posta, eventualmente engaja com outro conteúdo, mas não produz conteúdo também. Então veja a oportunidade que você tem de vender teu produto ou serviço e fazer como a Juliana aqui, de começar a prospectar melhor dentro da plataforma, porque você tem um exército de clientes, né, que está ali inativo esperando o teu próximo conteúdo. Mas 1% de 83 milhões é gente abessa. E essas centenas de milhares de pessoas aqui, com certeza, que está produzindo esse conteúdo, ele também está competindo com muita gente. Então, quando você para de competir com essas pessoas, porque você parou de produzir conteúdo, com certeza você sai, digamos, desse espaço de distribuição do teu conteúdo e você acaba não sendo mais entregue. Então, recorrência é fundamental, né? Como eu falei, é sacerdócio. Todo dia, se você estabeleceu que você vai produzir conteúdo, então comece lá 2 vezes por semana, como mencionei ali pro Enzo, 3 vezes por semana, mas não pare, né? E no caso teu aqui, que está há bastante tempo sem produzir conteúdo, você vai começar a fazer uma história de reconstrução dessa visibilidade. É claro que se você já tem uma audiência, né, um número de seguidores considerável, então, sei lá, a partir de 1.000, 2.000 pessoas que já te seguem, a tua jornada é muito mais simples, entre aspas, do que quem está começando agora. Entretanto, tem aqui uma reflexão importante, a gente já está indo para quase 30 minutos de programa, mas eu vou fazer esse hiperlink aqui porque eu acho que ele é importante. É muito comum ter gente que tem uma audiência enorme, sei lá, 100 mil inscritos, né? E não consegue proporcionalmente engajar um bom número de pessoas, né? De espectadores, de ouvintes, de leitores. Por que isso acontece? Porque muito possivelmente a tua audiência foi construída de forma muito generalista. Ou seja, você não segue ou não pede conexão ou não se conecta com gente do mesmo setor. Você é um cara que trabalha com diversos mercados, com diversas indústrias, com diversos setores, ou você transicionou entre muitas carreiras, né? Comecei no mercado químico, fui para o automotivo, agora eu estou no mercado industrial, daqui a pouco eu vou para o mercado, sei lá, elétrico, vou trabalhar com engenharia, vou para serviço, não importa. Você perceba que você tem uma trajetória muito diversa. Então, ao longo da tua trajetória, você fez conexões com pessoas que são muito distintas. Então, o LinkedIn, quando vai entregar o teu post, que eventualmente vai ser um post para uma indústria específica, lembra, tem que ter foco, tem que ser direcionado. Quando você está apontando para aquela indústria tua agora de prospecção, de cliente ideal, né, de mercado ideal, ele vai entregar esse conteúdo para diversos clusters, né, diversos perfis distintos de possíveis consumidores daquele conteúdo, e alguns vão se interessar e outros não vão se interessar, porque ele não é mais um conteúdo do nicho que você estava antes, né? Porque você transicionou entre muitos nichos. Então é muito importante você, se vai trabalhar, se tem uma audiência muito plural, cada vez mais focar, porque cada vez mais, quando as pessoas do nicho que você está atuando agora começar a engajar com o teu conteúdo, a plataforma tende a perceber que você agora atua muito fortemente nesse segmento. Por isso que é importante ir lá na tua headline, é importante ir lá na tua bio, e por mais que você tenha uma carreira, uma gestão, né, uma jornada profissional muito plural, dá ênfase ao teu mercado atual de atuação, porque a plataforma vai entender um pouco mais sobre qual é o seu perfil atual de atuação e, com base nisso, ao longo de uma jornada, vai começar a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso. Eu espero sinceramente que você tenha gostado do conteúdo desse programa, né, desse episódio, no nosso 4º programa aqui no Top Voice, no podcast Top Voice. Então a gente passou, mas não passou um pouquinho dos 30 minutos. Se você está curtindo, já deixa o teu like, deixa suas 5 estrelinhas aqui no Spotify e me fala do teu comentário, me faça um comentário aí, diz o que você está achando, se você está curtindo e o que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem, até a próxima. Tchau, gente.